Paróquia São João Batista. Alegria estar aqui com vocês novamente para mais um vídeo do nosso projeto Cultivando a Fé. E quero aproveitar e agradecer a todos vocês que não fazem parte da paróquia, mas têm acompanhado conosco esse itinerário de vídeos formativos que estão nos ajudando a crescer e aprofundar na nossa fé. E hoje, o tema que nós trataremos é também muito importante, pois trata da centralidade da Santa Missa em nossas vidas. E nós queremos aqui entendê-la melhor. Então nós vamos passar por alguns aspectos gerais, constitutivos e históricos, para que a gente entenda a Santa Missa no seu todo e depois possamos adentrar em cada um dos seus aspectos individualmente. Para começo de conversa, a gente tem que entender que a Santa Missa foi instituída pelo próprio Cristo, quando ele diz e se reúne com os apóstolos na Santa Ceia e diz ao abençoar o pão e o vinho e entregá-los a ele dizendo: "Este é o meu corpo e o meu sangue, fazei isto em memória de mim." Esse memorial querido por Cristo mostra-nos justamente a sua vontade em instituir a celebração eucarística, um memorial da sua entrega total por nós. E aqui a gente já poderia começar com duas curiosidades muito sucintas. A primeira é com relação ao domingo como dia por excelência da celebração eucarística e também o nome que nós normalmente usamos, missa, Santa Missa. Vamos entender então cada um desses aspectos a partir de agora. Então, um elemento muito importante para a gente já começar entendendo é que desde muito cedo os cristãos instituíram e deram ao primeiro dia da semana o nome de domingo, Dies Domenica, Dia do Senhor. Inicialmente, os cristãos e nesse ambiente semítico se tinha um dia para o descanso, considerado como sábado, e um dia para o culto, que era o domingo. Mas logo os cristãos perceberam que deviam unir isso tudo em um único dia. E por que não o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor, e o dia oferecido e consagrado inteiramente a Ele, domingo, Dies Domini, o dia do Senhor. E é por isso que, por excelência, nós cristãos temos a obrigação de participar da Santa Missa ao menos uma vez na semana, o dia do Senhor. Com relação ao nome que normalmente, comumente, nós ouvimos se dar à celebração eucarística de missa, Santa Missa, diz respeito a um aspecto histórico, porque a Santa Missa, a celebração eucarística, passou por um grande processo de estruturação. E num dado momento existia uma expressão latina para se despedir, primeiro, os catecúmenos, que só participavam da liturgia da palavra, e depois os fiéis, que participavam da liturgia eucarística da fração do pão. Essa expressão era Ite missa est. Ide vocês têm uma benção, vocês têm uma missão. Essa é a tradução normalmente associada à missa. Bênção, despedida, missão. E assim os fiéis foram começando a assimilar essa expressão à celebração eucarística. E hoje, por isso, nós normalmente fazemos referência à celebração eucarística chamando de missa, de Santa Missa, uma missão, uma bênção, uma despedida específica que nos põe o encargo de ser sal e luz no mundo, depois de termos nos alimentado da palavra e da Eucaristia. Esse segundo elemento do nome Santa Missa já nos dá um princípio fundamental de entender que o rito da celebração eucarística passou por transformações e alterações no decorrer da história e dos séculos. E, no entanto, uma coisa a gente tem que ter como princípio claro. Desde as primeiras celebrações de os primeiros cristãos, existe uma estrutura fundamental e elementos essenciais na celebração eucarística que estão sempre presentes e nunca deixaram de estar ali. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Palavra de Deus, ensinamento dos apóstolos e fração do pão. Isso é importante para nós porque a gente vai entendendo que a celebração eucarística, que o rito da Santa Missa passou por alterações históricas, mas sempre manteve o seu essencial. E aqui a gente pensa em essencial, porque nos primeiros cristãos, nas primeiras comunidades primitivas, se fazia opção realmente de ser algo muito simples, que não tirasse de maneira alguma a centralidade do Cristo e dessa mesma entrega total por nós. No entanto, a partir do segundo milênio,
vão se acrescentando alguns elementos à celebração eucarística. Por exemplo, a partir do segundo milênio nós temos a inserção dos sacrários, para se guardar as reservas eucarísticas, o que se sobrava da fração do pão. E pouco tempo depois, a gente vai vendo que a necessidade de se estabelecer um rito uniforme que fosse celebrado sempre nas igrejas, independente do território em que estivessem. E aí, a gente tem aqui uma primeira estruturação que mais se difundiu, que foi o Missal de São Pio V, em 1570, que se difundiu muito e foi assimilado por muitas pessoas, muitos bispos e padres. E, no entanto, é necessário que a gente faça um adendo aqui muito importante. Existe um texto no site do Vaticano que nos afirma e nos aconselha a não chamar a celebração eucarística celebrada segundo esse ritual do missal aprovado por São Pio V de missa tridentina ou missa de São Pio V, porque na verdade não se trata de um rito completamente novo apresentado por ele a partir do Concílio de Trento, não. É o mesmo ordinário da missa romana que vem se estruturando pelos séculos, então não é algo completamente novo. E na verdade esse texto nos afirma que as alterações feitas por ele foram muito pequenas. Então, esse primeiro missal de 1570 é o mesmo ordinário da missa romana que nós temos hoje, mas num dado momento histórico diferente. Nós até vemos que Bento XVI soltou um motu próprio permitindo que as igrejas voltassem a celebrar a missa segundo essa versão do missal romano de 1570. No entanto, ele apresenta alguns critérios específicos, justamente nos mostrando aqui que não se trata de uma missa diferente, mais santa, nada disso. É a mesma missa nesse ordinário de missa romana, mas com alguns aspectos diferentes. E se alguma igreja, se alguma paróquia quer celebrar a missa segundo o missal de Pio V, tem algumas condições que eles nos apresentam nesse motu próprio, e na verdade são 3. A primeira delas é que essa vontade não parta de modo primário do padre, mas de um grupo de fiéis que o peça. A segunda é que essa missa não seja colocada no horário das missas principais daquela igreja, daquela capela. E a terceira é que esse grupo de fiéis que esteja participando tenha consciência de todos os elementos da estrutura ritualística desse missal de Pio V e saibam que estão respondendo e entendam de verdade para participar e celebrar de maneira consciente e ativa. Adendo feito quanto à missa tridentina, nós percebemos que também esse missal, publicado por São Pio V em 1570, passou por diversas estruturações históricas. Nós tivemos 6 edições desse missal. A última foi promulgada por São João XXIII em 1962. E depois disso o que nós temos é uma reforma litúrgica. E é nos proposto em 1969 uma nova edição do missal romano, que foi feita por São Paulo VI e um grupo de cardeais e de bispos. Esse novo missal é o que a gente ainda usa hoje nas nossas santas missas. Então esse rito que nós celebramos agora, com essas estruturas que nós já vamos entender, foi esse promulgado por essa nova edição do missal romano, que não deixou essa sequência histórica de evolução do rito da Santa Missa e ainda assim mantém tudo que é de essencial e importante para a santa celebração eucarística, o banquete do Senhor, o seu sacrifício entregue por nós. Tendo feito esse percurso histórico sobre a estruturação do rito da Santa Missa, nós agora podemos dar alguns aspectos teológicos da celebração eucarística, que não é outra coisa senão a entrega de Jesus Cristo por cada um de nós. É o banquete celeste que nos dá um alimento de vida eterna. É a perpetuação da entrega de Cristo por cada um de nós. E essa palavra perpetuação é muito importante, porque não se trata de uma renovação da última ceia ou de uma renovação da entrega de Cristo por nós, não. É o mesmo sacrifício, é o mesmo Cristo que está perpetuando a sua entrega por nós
todos os dias na face da terra. Então, na Santa Missa, o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E não porque o padre diz umas palavrinhas que são mágicas, mas porque o próprio Cristo está usando das mãos, da boca do sacerdote, está usando dele, do seu ser, para fazer daquelas duas matérias que a gente ainda sente o gosto, mas são verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, por um mistério tão maior da transubstanciação. Aquelas matérias não são mais pão e vinho, são sim o corpo, a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou verdadeiramente por nós. E entendida a centralidade e a importância da Santa Missa na vida do cristão, a Igreja se posicionou afirmando o seguinte: no domingo e nos outros dias de festa e de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Essa afirmação do Código de Direito Canônico, mais do que nos impor uma obrigação arbitrária, ela está nos mostrando a centralidade da celebração eucarística na nossa vida de fé. A Eucaristia, a Santa Missa, é o ápice da nossa experiência de fé com Jesus Cristo, porque é Ele se entregando a nós, é Ele se dando em alimento de vida eterna. Então, não é uma dura obrigação, mas um suave alimento de vida eterna e um momento realmente de revigorar físico e espiritual, pois é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro. O Código de Direito Canônico vai acrescentar que só causas graves podem nos eximir da responsabilidade, da obrigação de participar das Santas Missas nos domingos, nos dias de festas e de preceitos. Aqui nós vamos elencar 3 causas principais ou fundamentais e todas as outras que se enquadrarem nesse mesmo gênero e grau poderão então nos eximir da responsabilidade de participar da Santa Missa. A primeira delas é por motivo de doença, que nos impeça de sair de casa, por estarmos acamados. E aqui não se está fazendo referência a uma dorzinha de cabeça, são doenças graves que nos impedem de sairmos de casa e de nos deslocarmos. O segundo motivo é por grandes distâncias. E aqui nós poderíamos nos questionar se ainda hoje, com as facilidades dos meios de transportes, esse é ainda um motivo grave, pois nós vemos que alguns anos atrás os nossos avós, bisavós e até pais andavam tantas distâncias para chegar a uma Santa Missa. E hoje nós moramos às vezes a alguns quarteirões, bairros de uma igreja próximo de nós. O terceiro motivo seria por cuidar de uma pessoa doente, hospitalizada. Então, esses 3 motivos englobam de uma maneira geral todos esses motivos ou todas essas causas de âmbito grave que nos eximiriam de participar da Santa Missa nesses casos específicos, domingo, dias de festas e preceitos. Um outro exemplo que podemos elencar aqui é esse do dado momento histórico em que estamos vivendo, do Covid-19, da pandemia do coronavírus, porque nós fomos impossibilitados de participar fisicamente da Santa Missa e ainda assim não estamos incorrendo em pecado, porque é um motivo de causa grave para a não proliferação do coronavírus, do Covid-19. Mas o que nós vemos comumente é que os motivos para se faltar à Santa Missa não são de causa grave. Tem um autor cristão que nos apresenta 3 motivos que levam um fiel, um cristão, a faltar à Santa Missa. Vejamos quais são. O primeiro elemento levantado por ele é a falta de fé, porque o cristão vê a Santa Missa como um cumprimento de dever e não como uma ação do próprio Deus que se entrega por nós. O segundo elemento apresentado por ele é a preguiça, que é um mal gradativo que resseca a alma, porque nos afasta do único rito que nos dá um alimento de vida eterna. O terceiro elemento ou causa apresentado por ele é a falta de generosidade, porque o indivíduo se torna mesquinho
e mesmo reconhecendo que é o próprio Jesus que se imola a Deus pela mão do sacerdote, se faz indiferente. Sejamos sinceros, esses elementos estão muito evidentes nas nossas comunidades e tantas vezes nós nos sentimos tentados ou realmente faltamos à Santa Missa levado por um deles. Falta de fé, falta de generosidade, preguiça. E, no entanto, não pode restar dúvida nos nossos corações. A Santa Missa é a ação divina de Jesus Cristo que se entrega por nós como alimento de vida eterna. Nós normalmente dividimos o rito da Santa Missa em 4 partes para entendê-lo melhor. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Nós vamos tratar de cada um dos elementos que compõem o rito da Santa Missa no próximo vídeo, para que esse não fique muito grande. Então quero te agradecer por ter participado de mais esse vídeo, acompanhado até o final. A gente se encontra no próximo vídeo para tratar da missa parte por parte. Todas as quintas-feiras nós nos encontramos 3 horas da tarde para nossa adoração. Sexta-feira sai um novo vídeo, sábado temos um momento de oração com a Palavra de Deus às 18 horas. Continuemos juntos, firmes na fé, pois o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Fiquem com Deus, Deus lhes abençoe imensamente.